Boa noite, com muito prazer que estamos aqui iniciando mais uma live no canal Neuro Revolution. Sejam todos bem-vindos, pessoal aqui do Facebook, é um prazer receber a todos. Galera do Instagram, estou muito feliz com a presença de todos vocês. Essa live faz parte de uma série de lives que nós estamos organizando aqui no canal Neuro Revolution, pensando no tema, né, na grande área, né, como uma campanha realmente do The Angels. Então, quem está acompanhando aí o canal, e está acompanhando as postagens, né, da Neuro Revolution, tem visto muitas asinhas por aí. Essa semana foi pensada especialmente para os fisioterapeutas que trabalham nessa área, na neurofuncional, seja adulto ou infantil. Nós somos extremamente abençoados, né, por estarmos dedicados a essa área. E é um prazer imenso estar trocando algumas informações com vocês, estar recebendo vocês aqui para que a gente possa conversar bastante sobre o tema. Para quem não me conhece, eu sou Ione Bertoncello, sou formada na Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu estou sabendo que tem uma galera aí presente, pessoal, os alunos da Janice. Janice, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela indicação aos seus alunos. Isso só remonta à seriedade do meu trabalho e o quanto eu quero, enfim, estou, né, me organizando para que a gente divida todo esse conhecimento e as experiências que a gente teve ao longo da vida. Estou muito feliz com a presença de vocês. Esse apoio é fundamental para que a gente continue. Para quem não conhece, o canal Neuro Revolution, ele iniciou em 20 de fevereiro de 2020, então a gente já completou um ano, né? A gente iniciou junto com a pandemia, praticamente ao mesmo tempo. Esse canal ele é dedicado especialmente à fisioterapia neurofuncional, onde eu divido os aspectos neurofisiológicos, neuroanatômicos, mas principalmente da prática aplicada em fisioterapia neurofuncional. Ou seja, traduzindo, como botar a mão na massa, como chegar no paciente, atender e obter os melhores resultados com aquele caso. Então, eu estou aqui hoje para estar conversando com vocês sobre as abordagem, né, mais contemporânea da fisioterapia neurofuncional no momento, na atualidade. É com muito prazer, então, que eu inicio essa fala e quero que vocês, enfim, compartilhem comigo, façam suas perguntas. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui em acessar o Instagram, mas vão anotando que eu vou lendo aos pouquinhos. Se aparecer alguma pergunta, a gente para, conversa, discute novamente e assim a gente vai subindo. Eu iniciei essa live com a música Thunder, do Dragons. É uma música que é extremamente inspiradora. É a minha música tema, assim, quando eu tô meio para baixo, quando eu tô meio cansada, eu sempre uso essa música, porque ela tem um efeito visual de arte contemporânea, super, uma imagem muito forte, é um clipe bacana, então quem puder vai lá, dá uma olhadinha. E porque o fisioterapeuta neurofuncional, ele tem uma necessidade de estar sempre se retroalimentando com uma energia positiva, tá super para cima, para a gente estar aí trabalhando e fazendo um trabalho de qualidade, enfim, com os nossos pacientes. Eu fico muito feliz com a presença de todos, estou vendo que a Juliana Gonçalves também entrou, obrigada Ju, a Cláudia, todo mundo está aí compartilhando conosco. Então esse é o momento para você que está chegando agora, de compartilhar essa live com aquele amigo que poderia se beneficiar desse conteúdo. Sabe aquele colega da faculdade, aquele veterano, aquele físio que você conhece, aquele amigo que gosta de neuro, né? Então, use o aviãozinho de papel que está aqui no Instagram embaixo, use aqui, o pessoal do Face pode estar compartilhando também essa live, para que mais pessoas possam se beneficiar e trazer perguntas, enfim, discussões para nós aqui. Bom, antes de falar de fisioterapia neurofuncional aplicada, e como está o hoje, a gente precisa estar discutindo um pouquinho e retomando como que nós chegamos até aqui. Então, hoje eu vou falar e mostrar para aqueles que estão no início, outros vão relembrar, que já trabalham na área há muitos anos, vão relembrar comigo como que foi o processo, mas também para quem está começando, eu sei que tem muitos acadêmicos aqui, que talvez não conheçam essa história da neurofuncional. A gente vai fazer um breve apanhado para entender melhor como que está acontecendo hoje. E principalmente, o terceiro ponto, entender para onde nós caminhamos, para onde a gente vai e até onde que a gente pode chegar.
quer dizer, devagar, né? Porque realmente, na realidade, a gente só vai saber praticando, mas eu gostaria, assim, que principalmente quem está entrando na área tenha bastante noção de como a neurofuncional caminhou até aqui e para onde que ela vai. É muito importante, especialmente em termos de mercado de trabalho. Então, quem está começando vai se beneficiar muito com esse conteúdo. E eu tenho certeza que você tem um amigo aí da faculdade que você precisa ouvir isso aqui também. Então, se mais alguém está por aí, manda um aviãozinho para chamar a pessoa para essa sala, ok? Então, vamos lá. Como que acontece a fisioterapia de uma forma geral? A fisio surgiu quando a gente começou a ter necessidade de mais e mais atendimento de quem? Onde que a fisioterapia surgiu, pessoal? Foi com a fisioterapia neurofuncional. Foi com os amputados também? Sim, mas especialmente com pacientes que tinham distúrbios de movimento, onde uma linha da enfermagem foi se destacando e se dedicando mais às atividades de movimento dos pacientes em leito. E aí, nos leitos, por que eu estou começando essa história lá de trás? Porque nos leitos, né, lá por 1920, nos pós-guerra, enfim, eles usavam muitos mecanismos de roldana e cordas para que os pacientes se movimentassem com alguns pesos e aí iam fazendo as roldanas, enfim, ativando a musculatura de uma forma passiva ou ativa assistida. Prestem muita atenção nisso. Uma técnica, criatividades, enfim, que foram extraídas do pessoal dos barcos, de quem tinha veleiros e que usavam o barco à vela para coordenar tudo isso. Então, essa atividade, ela foi se adaptando a pacientes do leito. E com isso foi crescendo esse desdobrar da enfermagem e se transformou, então, em fisioterapia. Essas primeiras tentativas de rodana, por incrível que pareça, retornaram há muito pouco tempo dentro da nossa fisioterapia neurofuncional. Por isso que eu estou alertando e relembrando com vocês sobre esse detalhe. Quando a gente começa a pensar que a fisio foi se estruturando e aí a fisioterapia como um todo foi se destacando em neuro, orto e foi se separando, o pessoal da neuro começou a ter um reforço, né, a um estudo neurofisiológico a partir, né, do conceito Bobat, que surgiu lá em 1940, do casal Bobat, que a maioria de nós conhece a história, né, que transformou realmente, assim, que deu uma virada na fisioterapia neurofuncional, especialmente em crianças com paralisia cerebral. Então, o Bobat veio muito forte, uma descrição inicialmente empírica, né, que é o que a gente também já discutiu na live de quinta-feira passada, que nem tudo que está comprovado ou que não está comprovado não faz bem, né? Então, assim, muitas vezes o conceito é tão inovador, é tão novo tudo, que não se consegue contribuir e comprovar cientificamente de saída. O Bobat, ele é um método que tem-se ainda até hoje muita dificuldade em se comprovar, porque a gente tem lá uma série de diferença de mão, de pegada, de ponto-chave, que nem sempre a gente consegue comprovar em pesquisa de uma forma tão randomizada. Isso não quer dizer que ele não seja bom, que ele não tenha resultados, pelo contrário, é um método extremamente respeitado até hoje. Logo surgiu o Cabot, que já veio com uma atividade de fortalecimento, trazendo o estímulo proprioceptivo, trazendo as atividades, né, de fortalecimento, usando a neurofisiologia, o estirão, né, o reflexo de estiramento para iniciar a força, para iniciar a contração e em seguida desenvolver um movimento mais próximo do normal. Nesse processo de caminhada, pessoal, eles ficaram aproximadamente 40 anos entre Bobat, Cabot, os padrões, a tal da primária e secundária, né? No Cabot que não se usa mais isso também, não sei se vocês já sabem, mas agora não se chama mais primeira diagonal, segunda diagonal, isso não existe, tá? A gente fala de padrões de movimentos funcionais, então quem tá aí um pouco ainda usando esse termo, revisa, vai atrás de algum artigo, de alguma outra colocação, que os padrões de movimento são agora chamados pelos nomes do quê? Da cinesioterapia.
Então, a flexão, extensão, adução, abdução, os nomes voltaram para o diagnóstico básico, né? Para a cinesiologia básica. Então, quem ainda está desatualizado, procura lá se informar que não se usa mais diagonal primária, diagonal secundária, isso tá fora, tá? Nos últimos conceitos do Cabot não se usa mais isso. Então, foi se construindo esse processo por 40 anos, e em 1980 iniciou-se então as atividades. O pessoal se ligou assim: poxa, se a gente tem muito motor envolvido, a gente também precisa estimular o sensorial. E aí se iniciou sensório, sensório, sensório. E nesse processo que começaram a descrever as primeiras formas de como estimular o sistema sensorial para obter uma melhor resposta motora. Então, vejam, primeiro se pensou no motor e depois no sensorial. Gente, em 1980 eu já era nascida, né? Então tá ali, né? É muito pouco tempo para estruturar todo um conhecimento. Mas, enfim, 1980 se começou a pensar, poxa, se eu estimular o sensorial, eu posso ter uma melhor resposta motora. Qual que é esse sensorial? Como que eu estudo? Como que eu estimulo? Para onde que eu vou? Em seguida, eles ficaram, então, inserindo Bobat, Cabot, sensorial. Por 10 anos, ficou-se nesse desenvolver, que 10 anos também não é tanto tempo assim, se a gente for pensar para uma área inteira. Em 1990, que aí, gente, assim, eu já estava prestes a entrar na faculdade, né? Que eu entrei na faculdade em 94. Então, se a gente for pensar, também tá super recente como área, né? Como fisioterapia inteira, a gente começa a nossa grande área da fisioneurofuncional. É tudo muito precoce, muito recente. A gente precisa estruturar isso tudo com muito. Agora eu vejo que é a hora que a gente está amarrando tudo isso, mas para eu não me perder, vamos seguir no nosso raciocínio aqui. Em 1990, o que eles pensaram? Poxa, se o grande sensorial, a entrada sensorial maior, talvez, que a gente tem uma maior área de entrada é a pele, por que a gente não começa a pensar em formas de colocar alguma coisa nesse corpo, alguma pele, algo externo, que se coloque e que o paciente possa, então, realizar algum movimento que facilitado por essa pele, porque afinal a mão do terapeuta, uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, mas a gente precisa englobar esse paciente como um todo. Será que uma veste não poderia estar facilitando isso? Foi aí que entraram as primeiras roupas que eram chamadas, então, que foi inspirado lá do Pinguim Suite, e logo depois veio o Adele Suite. Muito interessante que essas vestes foram lá em 1990, eram brutonas, cheias de fivela, não sei o que, era uma coisa meio estranha. O pessoal às vezes desconfiava, achava aquilo muito estranho, aquela roupa meio, né, dura para aquele pacientinho muitas vezes pequenininho ainda. Então, o que passou a acontecer? Por que eu falo? Veio aquela ideia e ali ela ficou em 1990. Quando deu 2000 por aí, o pessoal pensou, poxa, alguém ouviu falar que lá em 1970, a NASA, quando estava pensando, né, em 69, quando o homem foi à Lua e tal, como fortalecer melhor o músculo desses astronautas, eles usavam uma roupa especial também e uma forma de fortalecer eles com elásticos, que eles pudessem pegar esse sistema, colocar num foguete lá e levar também para que eles continuassem fazendo exercícios mesmo estando sem gravidade. Aí um belo dia em 2000 e pouco o pessoal se ligou, poxa, se eu juntar esse negócio da NASA, mais a roupa, mas será que eu não consigo fazer uma estrutura, algo super assim bacana que desenvolva movimentos que nem sempre a criança está conseguindo porque ela simplesmente está com muito peso da gravidade. Se eu tirar essa gravidade dela, como que ela vai... E até então a gente só conhecia a hidro, né? Ah, sem gravidade, piscina, né? Ou com menos, ou só com leve empuxo, mas o fato de você estar suspenso, tirando a carga do seu corpo, possibilita uma série de movimentos que talvez a criança nunca tenha experimentado, ou adulto.
Foi aí, então, que surgiu, nos anos 2000, os switches, não é mesmo? Que vieram para revolucionar a nossa área. Então, em 2001, tá? Em 2001 já, eu já estava no mestrado, estava defendendo meu mestrado em 2001, quando o TeraSwitch foi patenteado nos Estados Unidos. Logo em seguida, em 2005, o Leonardo, que é o brasileiro, né, nosso amigo aqui de Curitiba e tal, ele na verdade é de Brasília, mas atualmente ele reside nos Estados Unidos, ele criou os Pedia Suite. Então, o Leonardo e o pessoal da TeraSwitch criaram aproximadamente na mesma época. Eles conseguiram construir. Vocês veem que o processo de conhecimento ele vai sendo construído aos poucos e muitas vezes duas pessoas têm a mesma ideia numa mesma época. Isso é muito legal porque essas coincidências elas vêm para se somar. Hoje também a gente tem as duas linhas, né? O Tera e o Pedia, então aí tá aí, tá à disposição da galera, e isso é maravilhoso. Não importa se um é melhor, outro é melhor. O que importa é que a gente tem aí uma tecnologia à nossa disposição que ultrapassou o imaginável. Porque vamos combinar, né? Quem trabalhou em 1980, né? Quem se formou em 1990, sabe o que é uma neuro sem Tera e Pedia. Talvez hoje, né, para quem está aqui, que está acabando a faculdade agora, que se formou há um ano, acha assim que, nossa, muito legal, um Tera, um Pedia. Gente, imagine o que é você trabalhar sem essa tecnologia. A gente, não que a gente não faça também tratamento sem, mas assim, revolucionou. Quem não conhecia, perguntem para quem é da antiga, como era trabalhar com paciente tetraplégico, né, sem nenhuma suspensão. Como é que a gente fazia? Então, essa diferença, pessoal, é gritante. E foi aí que a neurofuncional deu um salto, não é mesmo? Mas, enfim, em 2005 foi criado tudo isso lá nos Estados Unidos. Por volta de 2010, eles começaram a inserir esse conhecimento aqui no Brasil. Foi quando abriu as portas para a Tera e Pedia dentro do Brasil, e aí começaram a criar, né, os protocolos de atendimento, como que seria com a TO, com a Fono, tudo integrado, para aí sim se iniciar as liminares, enfim, os pedidos judiciais. O que precisava? Precisava que o método fosse comprovado. Então, houve o tempo das pesquisas, dos resultados, né, a comprovação dos resultados, e aí, sim, houve, então, a possibilidade de criar. Eu até anotei aqui algumas coisas sobre a Anvisa. Hoje, o Pedia Suite já é registrado, inclusive, na Anvisa, tá? Desde 2015. Então, é interessante que a gente tenha aí um registro, né? Um protocolo, algo assim que está sendo bem aprofundado e cada dia está se estudando mais. Gente, eu não estou trazendo aqui isso à toa, tá? Houve, assim, há muita comprovação, há muito artigo feito nessa área e está se verificando a melhora dos pacientes de uma forma incrível. Só que aí, em 2010, o que eles começaram a pensar? Bom, tá aí, tá aquela roupa do Pedia, tem a gaiola, tem as cordas, tem os pesos, a manque e tal, e fortalecimento, mas parecia que faltava mais alguma coisa, porque muitas vezes o paciente não tinha nem controle de cabeça, não controlava a cabeça, não conseguia se estabelecer de uma forma simétrica, muita coisa. Então, voltou-se novamente a pensar em formas como eu vou agrupar essa roupa, como eu vou modificar essa roupa. Foi aí que surgiu, em 2010, os acessórios da FlexCorp, que são faixas com velcro, que você posiciona pontos que você precisa. De repente, no manuseio lá, você precisa que o paciente esteja fixado, preso nas mãozinhas, ele não consegue fazer a apreensão. Aí, o que você faz? Você usa o FlexCorp, você estabelece alguns posicionamentos, depois você coloca ele no teu objetivo, na tua atividade, que seja ela qual for, com corda, sem corda, e aí você vai associando tudo isso. Então, vejam bem,
vamos botar 4 aqui. A gente tem a gaiola, a gente tem as cordas de suspensão, a gente tem o colete próprio do Therapédia e ainda a gente tem os elementos do FlexCorp. Então, começa a haver aí um quebra-cabeça para a gente montar. E mais o paciente, que cada paciente é um, e a gente precisa estudar isso, a gente precisa entender o que esse paciente tem de diferente, afinal, do coleguinha, do que estava na hora anterior ou do próximo. Então, todo esse estudo de avaliação veio junto também. Então, hoje, além do tratamento em si, está crescendo muito as formas de avaliação. Então, aí veio muito forte de 2010 para cá a retomada de algumas avaliações mais antigas, as pesquisas foram criando novas formas de avaliação, as classificações, né? Afinal, um nível 4 vai alcançar até qual possibilidade? Uma classificação funcional nível 3, o que ele é capaz, até quanto que a gente deve apostar nele, até qual habilidade que a gente acha que ele vai chegar. Então, tudo isso veio muito forte também. Nesse contexto, a gente chega em 2020, que foi agora, ano passado, né? De 2015 para cá, você sabe que o PED e o TERA, eles já têm um protocolo. Mas, nos últimos 5 anos, entre 15 e 20, começou a se estudar mais forte o quanto, afinal, é esse protocolo. São 4 horas? São 3 horas? São 2 horas? Como que eu coloco esse paciente? Ele faz TO, ele faz físio no mesmo dia? Ou ele faz um dia físio, um dia TO? Ou é mais importante ele ficar 3 horas na TO e 1 hora na físio, depois ele inverte? Ou seja, tudo isso está sendo muito estudado no momento. Então, por enquanto, as clínicas elas adaptam o protocolo, mas muitas vezes ainda de uma forma empírica. A gente não tem certeza do que é para ser feito em cada caso e qual que seria o ideal para aquele caso. Até porque a gente trabalha, eu particularmente nesse momento trabalho com criança, mas adultos também são assim. Um dia tá bem, 2 não tá, né? Um dia tá com gripe, outro dia tá com vômito, diarreia, um dia tá com febre, não passou bem a noite, não dormiu bem, não rende. Então, a gente precisa ainda, né, de mais elementos para saber até que ponto eu aplico um protocolo ou eu tenho flexibilidade com esse protocolo. Então, a gente está no momento atual de rever tudo isso. E aí, gente, se nós pararmos para pensar que atualmente o Therapédia, assim, deu um boom, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo quer experimentar, os pais trazem, andam 100, 200 quilômetros para chegar numa clínica que tem esse método, enfim. Isso é muito importante. Só que eu queria deixar bem claro que tudo isso só foi possível por uma coisa chamada liminar judicial, né? Então, assim, quando o método conseguiu ser comprovado como um método realmente, a gente pôde, né, foi possível que vários pais conseguissem com que os planos de saúde, alguns planos hoje em dia já nem precisam mais de liminar, eles já pagam e tá tudo bem. Agora eu quero relembrar para quem é jovenzinho aqui no nosso 2020, 2021, que antigamente a gente não conseguia receber o preço adequado pelo nosso trabalho. Então, assim, trabalhar com neuro sempre foi uma luta muito grande. A gente mal conseguia ter, o paciente não fazia mais horas, pessoal, porque ele não tem como pagar. Quem pode pagar 4 horas de atendimento a um valor adequado a um fisioterapeuta 5 vezes por semana? Quem pode, né? Mesmo quem tem muito dinheiro, tem muita dificuldade em manter um tratamento desse tipo por meses. E mesmo que você tenha pacientes que tenham uma condição financeira legal, você não vai ter 25 pacientes com essa condição na tua clínica, numa cidade, sei lá, de 300 mil habitantes. Então, tornava-se inviável trabalhar apenas com a neuro. Então, o que a neuro acontecia? Centros de reabilitação, muitas vezes a gente até tinha assim, consultório de neuro, mas aí também fazia orto, né? Também tinha um plano de saúde ali, tinha um particular aqui.
Atendimento a domicílio era o que sustentava, daí você atendia um tempo até a criança ter estrutura para ir, ou o que foi a realidade de muitos colegas por muitos anos, que foi o atendimento em APAES, em centros, né, de saúde que pagavam um salário adequado até por ali, né? Pelo que se faz em neurofuncional, a nossa profissão sempre foi muito mal valorizada financeiramente. Até a chegada dos Therapédia, que salvaram a profissão, que levantaram a neurofuncional. Então, hoje, quem está chegando e está querendo estudar neuro, sinta-se privilegiado por estar chegando num momento onde a neuro já deu um salto, financeiramente falando. Tá? Então, por mais que você não tenha o dinheiro para montar uma clínica inteira, você pode trabalhar com alguém que já montou, essa pessoa vai te dar o suporte adequado, ela vai te pagar uma formação, ela vai te ajudar a pagar uma formação, ela vai te dar condições, se você falar, eu preciso de uma bola, eu preciso de um instrumento tal, a pessoa com certeza vai adquirir para você, porque ela tem como, financeiramente, ela está sendo muito bem paga para ter o Thera e o Pédia dentro da clínica dela. Então, isso é muito legal, a gente não pode perder isso de vista. Nós estamos vivendo um momento muito bom da fisioterapia neurofuncional no Brasil. Quem é mais novinho pode não ter noção disso. Então, é importante a gente que é da antiga vir aqui contar para vocês que era uma relação tremenda e a gente não tinha a valorização financeira que merecíamos. Então, é importante que vocês valorizem esse momento e aproveitem ao máximo para estudar, para se aperfeiçoar, porque sim, vai ter retorno se você souber neuro hoje. Então, assim, eu vivo postando aqui, todo momento, alguma clínica pedindo por um fisioterapeuta formado em neuro, né? Que tenha Bobat, que tenha Pédia, que tenha o Thera, que fez alguma pós, que se especializou. Então, é muito legal, eu fico muito feliz de saber que eu vivi uma parte da minha formação logo no início, dentro do sangue, suor e lágrimas, né? E hoje eu estou conseguindo viver uma segunda parte, né? Onde a gente está colhendo tanta coisa boa dentro da neuro e vendo aí tantos resultados aparecerem. Bom, então atualmente, o que a gente está percebendo bastante? Eu não falei aqui, além dos treinos intensivos, pessoal, muito também o trabalho do treinamento locomotor, né? A gente tá vendo aí um up muito forte em iniciar a marcha precoce, colocar o paciente para deambular em esteira, tentar, né, a suspensão com a marcha associada. Então, tudo isso tá vindo ao encontro, né, de uma série de tecnologias que se reuniram, porque falar em iniciar uma marcha precoce sem ter como suspender esse paciente é bem complicado para fazer tudo no braço, como era antigamente, né? Então, a gente agora é possível se tentar novidades aí, né? E conseguir levar esse paciente a experimentar novos movimentos. E por que eu falei há pouco do 1980 também? Porque hoje também aconteceu uma outra virada muito interessante, que é a questão que as TOs, né, estão trabalhando com isso, mas como são nossas irmãs, né, é a questão da integração sensorial. Está muito forte a retomada do sistema sensório e de como estruturar isso de maneira que o paciente tire o maior proveito. Como estimular o sensório para que o paciente desenvolva ainda mais o motor. Então, quem tem uma TO perto, use, né, experimente. Se ela não tem a formação, ela vai se informar, ela vai estudar, ela vai buscar mais dados para estar iniciando alguma forma de integração sensorial dentro, né, do conjunto físio-TO, né, que é muito bacana. Mais um detalhe. Quando a gente fala em TO, em integração sensorial, é muito, assim, hoje a gente está também entrando numa nova seara, que é a questão dos autismos. Então, hoje a fisioterapia está aí recebendo nas suas clínicas, o pessoal está batendo, você faz fisioterapia para o meu filho, que ele é autista? Então, como que a gente vai trabalhar com o paciente autista, né?
que muitas vezes eles não obedecem comando, não é uma criança que você fala senta e levanta, que ele vai sentar e levantar. Então é toda uma outra linguagem, gente, que o fisioterapeuta, infelizmente, não tá tão preparado assim. A gente é mais acostumado com o cara atleta, né? Que se bota, não, tu vai subir na esteira aqui e vai correr 10 minutos. E o cara corre. Ou seja, a gente não vai, a gente tá mais acostumado com o toma lá da cá. E vamos treinar e vamos embora, vamos alongar. Chega no autismo, pessoal, é outra língua. É outra forma de se posicionar. Existe a questão do vínculo, existe a questão da linguagem, como você traduzir essa criança, o que ela está querendo dizer, como se comunicar com ela. É um aprendizado enorme, incrível. É como aprender uma nova língua. Então, quem está hoje iniciando aí no mercado de trabalho e precisa colocar isso em funcionamento e gostaria de se dedicar, eu sugiro que faça estudos mais aprofundados dentro da linha do autismo também. Porque hoje, e o autismo, assim, ele não escolhe família, né? Chega em todas as classes, em todas as condições, e é muito interessante que isso possa vir a ser mais uma área que a fisioterapia neurofuncional vai abarcar, eu tenho certeza disso, e vai sim se desenvolver. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Como faço para... O Alexandre está perguntando, como faço para aplicar esses métodos aqui em nossa clínica? Matérias, protocolos e métodos. Você diz o PED e o TERA, né, Alexandre? Confirma para mim aqui. Se for o TERA e o PED, na verdade, você tem que fazer primeiro a formação, né? Então, você vai ter que procurar um centro formador. A gente tem aqui em Curitiba, muitas vezes em outras cidades o pessoal vai para fazer a formação. A formação é de uma semana, o básico, aí depois você pode fazer o avançado, outra semana. E aí, a partir dessa formação, você tem o pessoal já vai te oferecer, enfim, para você adquirir a gaiola, os materiais, tá? As roupas. Não são baratas, tá? Eu, particularmente, não acho barata. Uma roupa aí pode custar 10, 15 mil, né? Cada uma, e se de repente você vai ter que ter todas as roupas, né? Cada conjunto vai custar isso, então você tem que se preparar financeiramente para montar até essa clínica. Quando você monta toda essa clínica, você vai começar a ter condições de estar recebendo esses pacientes que têm, enfim, essa necessidade comprovada por um neurologista também, que existe a necessidade de você aplicar. Com certeza, Janice, eu poderia passar, sim, depois do post aqui eu posso estar colocando os endereços, né, para o pessoal que está interessado em procurar a formação, não tem problema, eu vou separar os centros aqui do Rio Grande do Sul. Olha, o nosso colega Alexandre é do Amapá, olha que maravilhoso. Muito obrigada, Alexandre, por estar na nossa live. Vou deixar, sim, então, os contatos, os principais. São Paulo também tem, enfim, hoje o Leonardo já espalhou aí pelas principais capitais, enfim, o acesso, né? Fortaleza é uma cidade que está muito desenvolvida também, muito legal. Fortaleza tem vários centros, é bem interessante o trabalho que eles desenvolvem lá. E aí, o que acontece? Nesses protocolos, você vai pedir, né, o tratamento, os pais pedem para o plano de saúde pagar o valor lá, que é o determinado por cada hora, enfim, e pelos intensivos de um mês e tal. Se o plano negar, então é necessário entrar com uma ação judicial, enfim, para estar conseguindo esse valor, né, que aí o juiz manda que seja feito o tratamento com a criança, porque ela precisa. É como se faz, sabe quando fala assim, consegui um leito de UTI por liminar. É isso, é a mesma coisa. Você conseguiu um tratamento por meio de uma liminar judicial, então o plano de saúde é obrigado a pagar. Agora, cada dia os meus planos não são bobos nem nada, eles também já estão montando os centros deles, né? E daí daqui a pouco também vai haver mais clínicas, mas eu acho isso bom, porque mais gente vai estar tendo acesso, né? Quanto mais clientes e mais pacientes acessarem, melhor, tá?
É isso? Poderia nos passar esse... Tá, beleza, eu vou escrever tudo isso, Janice, também. Obrigada. Então é isso, as liminares, o treinamento locomotor. E agora, se a gente for pensar que esse é o nosso presente, né? A gente continua fazendo. Como, para onde que a gente caminha? Para onde será que vai a nossa fisioterapia neurofuncional? Então a gente tem aí o tratamento focado nos switches, a gente tem os apoios do switch, que são os teratogs, que são as roupas, né, especiais. A gente tem o treinamento locomotor, a gente tem toda a atividade focada no autismo, que vai envolver a TO muito firme, que vai envolver a psicomotricidade. Pessoal, trabalhar com autismo é invariavelmente necessário que você goste de psicomotricidade, que você trabalhe com rotinas, que você goste de estabelecer rotinas. Então, pessoas que têm essas habilidades têm uma capacidade muito maior de trabalhar com autismo. Eu tenho um post aqui no meu Instagram, onde eu falo que, para mim, Ione, é muito difícil trabalhar com autista. Porque eu sou muito educadora física até, assim. Eu gosto do papum, vai lá, faz, e eu dou o comando e eu gosto que a criança responda. E se ela começa a não responder, eu me frustro. Então, eu sou mais treinadora do que necessariamente uma... A psicomotricidade precisa daquele teu lado psicóloga, entende? Que você entenda, que você traduza, que você observe. E muitas vezes eu não consigo fazer isso. Não tem problema nenhum. Cada pessoa tem as suas habilidades e as suas dificuldades. E é isso que a gente tá. A vida é assim. Se todo mundo fosse bom em tudo, não ia ter graça nenhuma. É melhor também que todo mundo é bom numa mesma área, não ia dar certo. Então a gente está aqui para trocar, para interagir, para se especializar e naquela área que a gente mais gosta, que a gente tem mais talento, mais habilidades. E é por isso que há essa diversidade. Quando a gente entende tudo isso, para onde que a fisioterapia neurofuncional caminha, eu diria que na minha experiência pessoal, principalmente dos últimos 5 anos, o que eu tenho observado? Muita coisa veio com muita força, né? O Tera e o Pédia vieram com muita força, disseminou, né? O Brasil inteiro, tá? Foi para Fátima Bernardes, foi para a mídia, houve, né, um boom de todos esses centros. O pessoal se atracou, né? Pularam para cima das gaiolas e aí trabalha com gaiola. Só que uma coisa um pouco delicada acabou acontecendo. Muitas pessoas, muitos profissionais acabaram deixando um pouco de lado, assim, não é que não estudam mais, mas só estuda terapédia e esquecem um pouco da base que formou, né, a fisioterapia como um todo, né, que é a biomecânica. Então, biomecânica e neurofisiologia são duas coisas que o fisioterapeuta precisa estudar sempre, que precisa revisar sempre, que vai ter que olhar de novo, Capande, vai. Apareceu um pezinho lá, equina, eu vou ter que rever a biomecânica do pé. Tem que estar constante isso para que a gente possa estar cada vez mais se especializando. E eu sinto muitas vezes que está desconectado ainda. Que a neurofisiologia, a neuroanatomia, os padrões de facilitação básicos, aqueles treinos do desenvolvimento motor normal, estão desconectados do Tera e Pédia. Então, isso assim, gente, é a minha opinião, tá? Eu e Ione que estou falando isso. Em alguns centros, talvez isso não seja assim, mas dentro do que eu conheço, eu sinto que falta um pouco amarrar essas duas coisas. Voltar-se para a base da fisioterapia, que é a biomecânica pura, a neurofisiologia. Eu acabei de postar um vídeo no YouTube, onde eu falo que não se chama mais de sistema piramidal e extrapiramidal, no mínimo desde 1997, que foi o último artigo que eu encontrei sobre isso. Mas ainda existem pessoas no Instagram, no YouTube, não sei onde, falando e inclusive explicando, dando aulas do que é o sistema piramidal.
Esse tipo de coisa, pessoal, demonstra, volta, né? Me comprova o que eu tô falando, que há a desconexão. Porque não se trata mais de piramidal e extrapiramidal, se trata de um sistema nervoso inteiro, integral. Acabei de falar aqui, ó. O sistema sensorial começou a ser estudado em 1980. A integração sensorial está aí presente nas nossas colegas da TO, nos dando todo o apoio para a gente fazer a integração. E não é um sistema que trabalha patologias do piramidal, patologias do extrapiramidal, não existe isso, pessoal. Quando um neurônio está falando, o outro neurônio vai lá e assume, o outro neurônio vai lá e dá um apoio, eles estão o tempo inteiro se modificando, se autossustentando e se apoiando. Se você não quebrar essa barreira do que é piramidal, se tu ainda fala em piramidal, extrapiramidal, tá na hora de rever tudo isso. Porque quando a gente fala de uma neurofuncional moderna que caminha para um futuro aí que é só a subida, a gente não pode perder de vista os princípios básicos de biomecânica e de neurofisiologia. E a neurofisiologia em todos os seus sistemas, sistema sensorial, sistema cerebelar, padrões geradores de movimentos centrais, padrões medulares, núcleos da base e aí por diante. Tálamo, né, formação reticular. Pelo amor de Deus, isso tudo é muito básico para dar sustentação a todos os movimentos. Independente de qual a lesão que você tem que abrir mão do sistema inteiro para tirar o melhor daquele paciente. E isso, infelizmente, o cara que está lá dentro de uma gaiola só quer saber onde é que ele bota o pezinho e quantas vezes a criança vai ficar ali, não sei o quê, repetindo quantos minutos, e aí, não sei, tá? Na minha opinião, quando uma coisa vai sozinha, vai ter uma hora que ela vai quebrar, ela tem que voltar lá e puxar o resto. É que nem se a gente fosse se separar. Só meu lado direito vai e o esquerdo fica. Isso não é mulher elástica que só vai esticar. Não, uma hora a coisa tem que reagrupar de novo. Se não reagrupar, vai que quebra. Então, isso é só uma dica, uma impressão minha que eu luto. Inclusive, esse canal é para isso também, para mostrar que... inclusive, eu tenho uma outra folha aqui. Eu faço uma comparação com a Suécia, tá? A Suécia uma vez apresentou um documentário inteiro falando que por que a Suécia é a Suécia, um país de primeiro mundo e tal, porque eles jamais deixaram para trás a tradição e ao mesmo tempo investem alto em inovação. Então, inovação com tradição é o segredo para o sucesso. Não adianta a gente pegar a inovação apenas e querer se lançar a inovar, deixando todo um conhecimento que já foi desenvolvido para trás. Então, o Bobat, o Kabat, o trabalho sem suspensão, não tinha gaiola, não tinha nada, serviu para quê? Para demonstrar como que os sistemas funcionam, como que o movimento humano acontece e quais são os principais padrões de movimento que a gente deve usar. Quando eu consigo usar tudo isso em associação com as gaiolas, com o Theropédia, é sucesso garantido, pessoal. É 200%. Agora, se você deixar, é que nem você andar com o pé só. Você vai estar incapacitado em 50%. Então, a dica é, quer investir em Theropédia? Beleza, tem grana, invista, vai. Mas não vire as costas para as bases da fisioterapia, para a cinesiologia, para a biomecânica, para Bobat, Kabat, padrões de movimento. Isso é tão importante quanto você ter a inovação dentro da tua clínica. Cabecinhas explodindo? Já tinham parado para pensar nisso? Tradição mais inovação, não é, doutor Alexandre Kleber? Penso assim também, dessa forma conseguiremos crescer e desenvolver. Ó, você já foi mordidinho pela neuro aí. O vírus da neuro já te pegou, porque é bem por aí mesmo. Tradição e inovação. Quem quer se destacar em neuro
Siga com essas duas palavras na cabeça. Porque uma só não vai resolver. Se eu também hoje quiser forçar só trabalhar com o método clássico, talvez você também não consiga desenvolver-se ao máximo, tá? Então é importante você levar as duas coisas juntas. Deixa eu só voltar aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela sua colocação. Muito importante mesmo. Tô com tanto papel escrito. Opa, tá aqui. Outra questão muito importante que está se retomando. A importância da família, do acolhimento, de você estar recebendo o teu paciente como um ser biopsicossocial. Como assim, Ione? Não adianta mais pensar no tratamento do paciente sozinho, por si só ali, dentro do teu cenário, do teu set terapêutico de clínica e pronto. Não. Essa criança, ela tá vindo com uma história, ela tá vindo com uma família junto com ela tá vindo com o ambiente dessa família, com o trabalho dos pais, com uma série de detalhes que influenciam muito o trabalho que a gente vai tentar realizar em 1 hora, em 2 horas, em cima de um tatame. Então, como fazer para que a gente consiga a colaboração máxima dos pais? Ontem eu assisti uma live maravilhosa com uma fisioterapeuta de Florianópolis, a Juliana, falando do relacionamento entre a fisioterapeuta e a mãe, né? Em como a gente conseguir fazer esse meio de campo. Quem nunca ouviu a frase, ai, a mãe não colabora, ai, os pais não fazem o que eu peço, né? Eles não têm eu passo a tarefinha de casa, os pais não realizam. Então, essa fala, a gente tá meio já cansadinho de ouvir, né? Então, qual é a minha atitude para mudar esse cenário? O que eu realizo para poder estar alterando esse contexto? Então, é muito interessante que a gente reflita e pense, essa criança, ela não é ela só, ela é toda a família, ela é todo o ambiente. E hoje está havendo aí uma nova fala que foi também o tema da nossa live de quinta-feira passada, que foi sobre a fisioterapia integrativa moderna, onde a doutora Alessandra explicou para nós muito bem a questão de você tratar ao mesmo tempo os pais, o ambiente onde essa criança está inserida, a questão de você abordar a escola, os irmãos, né? E como integrar tudo isso. E também em como integrar várias terapias, não precisa ser só da neuro pura. Então, a gente está aí trabalhando com uma auriculoterapia, muitas vezes com uma acupuntura na mãe, enquanto a criança faz a físio. Que a gente possa estar trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Estranho, né? Ah, mas eu escolhi neuro, eu nunca que vou querer ver uma auriculoterapia. Ai, mas eu sou da neuro, eu não estudo acupuntura. Ai, isso é muito chinês, japonês, sei lá o quê. Pera lá, daqui a pouco, essa integração é o caminho para você conseguir trabalhar. Então, a gente não pode estar tão fechado só na nossa área, a gente precisa abrir. E hoje também a gente está vendo que voltando um pouco na biomecânica em si, a gente também está tendo uma disponibilidade aí em tratar esse sistema músculo-esquelético em conjunto com as alterações neurológicas. Então, os ajustes, né? Eu mesma vou fazer um curso agora de quiropraxia instrumental, porque eu sinto muita falta, então, além de saber da biomecânica, da cinésio, da neurofisiologia, neuroanatomia e tudo mais, eu sinto muita dificuldade quando eu tenho um sistema músculo-esquelético que não responde, porque eu sinto que ele está, o dito, né, travado, que ele está impactado. Então, eu tenho lá uma coluna onde os movimentos não estão fluindo. Eu sinto que a coluna da criança não está fluindo. E como que eu faço para resolver? Muitas vezes eu vou precisar de um quiroprata, algo que libere essa coluna para mim. Mas como fazer isso? Aí que eu quero aprender. Agora eu vou estudar, porque eu preciso disso também. Então, tudo que a gente sabe e a gente sabe que não sabe, é muito legal, porque daí a gente vai lá, estuda e aprende. Faz um curso, consulta com quem sabe, e aí a gente vai formando a nossa bagagem, né? A nossa caixinha
de ferramentas. Outra questão que está muito... deixa eu só retomar que eu estava esquecendo aqui. Essa questão de ajuste, pessoal, de quiropraxia é muito interessante também para aqueles paralisia cerebral, os pacientes com paralisia cerebral que vão crescendo e se tornando adultos. Então, é muito bacana pensar que um adolescente que está em estirão de crescimento, ele precisa ser ajustado para que a sua musculatura cresça e se desenvolva a contento. Com a qualidade de vida que esses nossos pacientes estão tendo em termos de peripédia, pessoal, esses pacientes todos vão ficar muito adultos. Então, assim, não é coisa do meu tempo, hein? De lá de 2000. Não, é de muito tempo atrás que se falava que os pacientes de neuro tinham, né, o óbito precoce. Hoje em dia, esqueça, meu filho. Paciente de neuro vai viver por muitos anos. Vão se tornar adultos, vão se tornar idosos. E quem que vai cuidar desses pacientes? Bem-vindo, fisioterapeuta! Somos nós! E o que a gente vai precisar fazer? Aí você vai achar que esse cara não vai mais ter evolução. Ah, não, porque a idade de ouro dele já passou. Né? A infância, lá, e todo mundo só quer trabalhar até 5 anos, né? Você fala com o fisioterapeuta, não, mas o meu sonho é trabalhar com os bebês, porque eles são os amores, né? Aí chega a 5 anos, você vai passar para quem? Aí vai passar para o próximo? Aí vai, até que esse paciente vai lá, não sei aonde, e vai se indo, né? Aí o paciente larga a escola, larga a físio, larga tudo e começa a ficar em casa. Será que esse é o caminho? Existe uma clientela enorme, precisando de profissionais com capacidade para trabalhar com isso. Então, é aí que está o pulo do gato, gente. É a gente descobrir clientela que vai se beneficiar com o nosso trabalho também. E a gente tem muita população aí esperando o nosso tratamento. Outro ponto muito importante que está voltando com tudo. Com tudo. A nossa próxima live, se não me engano, não sei se é nessa ou na outra semana, que vai ser sobre biofeedback, tá? Questões, assim, de tecnologia diretamente aplicada no paciente neurológico. Então, nós estamos vivendo a fase do TI, né? Agora tudo é digital, tudo é internet, tudo é up. O que a gente precisa entender? Como aplicar isso dentro da clínica especificamente. E por isso, a eletroestimulação, por exemplo, está voltando com muita força. Vira e mexe, a gente tá vendo aqui lives no Instagram falando de novo sobre isso. Como refinar a eletroestimulação para que a gente tenha assim, sucesso, né, mais dentro de um protocolo realmente. Como protocolizar isso? Nem sei se existe essa palavra protocolizar, não, ninguém merece, né? Ou seja, como transformar isso num protocolo adequado que possa ser usado no papum de uma clínica, que você entra lá, pega o protocolo, sai aplicando. Eu uso muito eletroestimulação. Deixa eu traduzir aqui. O FES, tá? A corrente FES. A neurofuncional estimulação. Ela é um controle fantástico. Ela acaba sendo assim... ela regulariza o fluxo neuromuscular. Eu consigo trabalhar com padrões inibitórios de uma forma fantástica. Ontem mesmo eu tive um resultado fantástico com o nosso paciente. A atividade motora voluntária aumenta um monte quando eu consigo regular os neurotransmissores. Então, assim, eu uso pra caramba. Eu consigo segurar botox. Tem uma live sobre isso, onde pacientes que faziam botox de 6 em 6 meses passaram a fazer de ano em ano. Pensa, gente, se a gente conseguir evitar um botox, uma aplicação que seja, você já está super no lucro. Então, a gente tem aí, pessoal, uma ferramentaria à nossa disposição que precisa ser estudada e aplicada com ênfase, ok? A estimulação transcraniana é outra técnica que está vindo com muita força, né? Onde está também se refinando em como chegar nos resultados mais adequados para o sistema motor. Por enquanto, ela ainda está muito nos emocionais, né? Então, uso na depressão, mas também já está se iniciando no TCE alguma coisa. Então, é bacana quem tem interesse
se informar mais sobre isso e tentar fazer formação. Eu, particularmente, não tenho, tá? Não conheço nada de transcraniana. Eu conheço a mesma coisa que vocês, eu não sei aplicar, mas é uma área que a gente vê que está despontando sim, e quem tem interesse, vale a pena investir. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala em transcraniana, em eletroestimulação, de novo, é uma técnica de 1940. Né? Então, está se havendo uma releitura sobre o mesmo tema para que se chegue a um super desenvolvimento dessa técnica mais refinada agora, porque afinal agora a gente tem conhecimento técnico, científico para chegar até isso. Então, assim, é fantástico, né? Eu vejo, assim, que em termos de protocolos, de tudo, né? A gente está crescendo muito. Protocolos de avaliação, protocolos de treinamento intensivo para cada caso, então você separa mais ou menos o quadro. Mas assim, para concluir, pessoal, eu vejo que a neuro, ela está passando por uma fase onde a gente precisa integrar tudo isso, né? Integrar, voltar a ser um profissional talvez um pouco mais generalista, que integre o que eu preciso fazer para aquele indivíduo. É aquele indivíduo que é o principal ponto na nossa. E para isso você tem que ter um conhecimento muito amplo para saber depois extrair as melhores técnicas, os melhores protocolos para aquele caso. E para coroar, assim, eu acho que a gente realmente vai dar um salto, mas um salto tão grande quanto foi o Theropédia, na minha opinião, na minha humilde opinião, vai ser no momento que a gente entender que o nosso paciente, salvo os casos de lesão progressiva, tá? Que são lá as escleroses, enfim, aquele grupo de progressivos, todos os outros, pessoal, eles precisam ser encarados como ditos normais, uma pessoa normal, ela só tem um problema ali, ponto. Isso parece uma coisa tão simples, mas é tão difícil de se chegar a isso. Ela não é progressiva, é como a pessoa é. Ela é daquele jeito. Hoje mesmo eu vi uma fala da Rebeca, também fantástica, fantástica. A Rebeca falando que o correr para um diparético é o correr dele, é aquele jeito dele. É melhor que ele corra daquele jeito do que ele não corra. Aí tá lá o fisioterapeuta, não, mas vai ter padrão de tesoura, mas vai ter não sei o que, olha, tá desalinhado, então ele não... Não, melhor que não corra. Não corra porque vai subluxar, porque vai desenvolver... Gente, até que ponto eu restringo os movimentos porque eles não estão lindos e perfeitos? A gente tem que refletir sobre isso. Até que ponto eu estou subtraindo experiência motora do meu paciente porque ele não está vivenciando algo que seria extremamente prazeroso, bacana para ele. Como eu vou oferecer possibilidades de movimento dentro das inabilidades dele, que são inabilidades próprias daquele ser humano, assim como eu e o Ione tem um monte de inabilidades, como o Alexandre ali tem mais um monte de inabilidades, a Janice mais outro tanto, ou seja, somos todos seres humanos com as nossas inabilidades. Quando a gente entender isso, e que eu falo que eu sou meia gauchona nesse sentido, e chega de mimimi, sabe, e vamos trabalhar, quando a gente entender isso, a gente vai dar outro salto. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Vocês, por favor, me deem um feedback aqui. Porque assim, não vai correr porque o pé vai dar um entorse. Mas aí você ortotizou? Você fez o seu trabalho já? Ou você simplesmente não vai deixar ele correr? Ele não está conseguindo, ele não vira a cabeça porque ele se assusta. Não bata a porta porque essa criança entra com moro. Meu, não tem como não bater uma porta. Como é que você vai saber a hora que o vento vai bater? Então, essas coisas a gente tem que passar a lidar com as inabilidades do paciente sem fazer com que ele, sem subtrair dele experiências físico-motoras. Então, essa relação é muito interessante. Infelizmente, não estamos nesse nível ainda,
Não chegamos, estamos muito longe ainda. Então, assim, até bem pouco tempo atrás, falar que você ia ajustar a coluna por quiropraxia de um paralisado cerebral, aí eu me chamar de louca, né? Sendo que eu sei, eu sinto na minha mão muitas vezes que a articulação está fora do seu eixo biomecânico lá do capande. Ela está fora do eixo. Que se ela retornasse aquele eixo, eu tenho certeza que não é por causa da lesão, pessoal. A lesão, ela levou aquela consequência, mas ela se estabilizou daquela maneira e hoje eu poderia ter outros ganhos se essa articulação estivesse alinhada. Como que eu vou pôr em pé um paciente que muitas vezes o tornozelo está desalinhado? Então, eu preciso dessas condições. E como que eu vou resolver isso? Através, muitas vezes, de uma quiropraxia. Então, não existe nada de mágico, é muito trabalho com estudo associado. Olha aqui, a Lelê comentou alguma coisa. Como o colega colocou, acrescentando a importância da individualidade de cada paciente. Sim, entendendo esse vínculo, né? O Letícia, a gente precisa entender que o paciente e você são do mesmo time. A gente está no mesmo barco. Os dois têm que remar na mesma direção, porque senão o barco só vai começar a girar. Infelizmente, parece uma coisa tão, né? Ai, meu Deus, lá vem a Ione com essa conversinha. Mas é tão simples e muitas vezes a gente não consegue chegar nessa possibilidade. A gente cansa de ver pacientes lutando contra o fisioterapeuta ou o fisioterapeuta lutando contra o paciente, né? Um não escutando o outro, havendo, né, crenças, né? Um não está entendendo aonde que o outro quer chegar e nisso se perde um tempo precioso que uma hora passa voando, duas nem se fala, né? Ao contrário, quando a gente consegue formar um time, né? Olha aqui, pessoal, o Leozinho Donato, 33, acaba de entrar na nossa live. É o nosso paciente que hoje foi aí o nosso modelo, né, do Story aí, fazendo, né, as atividades de membro superior. Foi feita eletroestimulação com ele, aumentou muito a motricidade voluntária de membro superior. Então, ele é fantástico. Esse é um dos caras que eu posso dizer que a gente forma um time, sim, né? Que a gente caminha junto, a gente rema na mesma direção, tudo que propõe, ele responde, né? Ele me mostra coisas que ele é capaz também, e isso é maravilhoso. Então, quando essa relação se estabelece, a gente tem aí um salto no desenvolvimento desse paciente que infelizmente, em alguns casos, a gente não consegue por N motivos. Então, quanto mais a gente conseguir fazer essa integração, melhor para todo mundo. Não é isso? Deixa eu ver se eu me esqueci alguma coisa. Fez, sensório motor. Muito bem. Muita divagação, conseguiram visualizar para onde que afinal a fisioterapia caminha, para onde a gente vai, aonde que a gente vai chegar com tudo isso? Acho que a gente chega muito longe, não é mesmo? Essas divagações todas, eu tenho, assim, refletido durante anos sobre isso e tô sempre, né, pensando de novo, como que poderia ser diferente, como que poderia ser melhor. Como, enfim, que a gente poderia estar integrando tudo isso. Então, o que eu me dispus a partir do ano passado? Em criar a Neuro Revolution, que tem lá o canal no YouTube, tem a página aqui no Facebook, né, que está se gravando aqui ao vivo, também no Facebook, tem a página no Instagram, e nessas três mídias, eu estou divulgando material da Neuro. Assim, experiências minhas da fisioterapia aplicada em neuro. E agora a gente vai estar elaborando aí um workshop, que está fechando essas 6 lives, a gente vai ter o workshop da Neuro Revolution The Angels, né, onde a gente convida todos os angels
a participar conosco de 2 noites, onde a gente vai estar discutindo diretamente, onde eu vou estar passando para vocês um pouco da experiência desses meus 22 anos aí trabalhando com neuro, onde eu vou demonstrar para vocês como eu chego aos resultados, fazendo uma estrutura rápida, fácil, direta, de ser aplicada em 1 hora de atendimento. Então, a Neuro Revolution, agora no final de maio, vai apresentar para vocês uma ferramenta muito rápida de como trabalhar com pacientes da neurofuncional. Depois, para quem tiver interesse, a gente vai estar abrindo as inscrições da mentoria, que vão ser 6 semanas de encontros comigo, onde a pessoa vai ter como tirar dúvidas diretamente dentro de um horário em grupo e depois um horário individual comigo, Ione. Aos sábados é só comigo, eu e você, numa conversa tete a tete, onde eu explico e tiro as dúvidas do teu paciente. E assim como as tuas inabilidades. Então, muitas vezes, assim, a gente senta com... as minhas mentoradas do ano passado que falavam assim, nossa, a gente chega achando que a Ione vai me ajudar com o caso, né? A gente vai pensar que a Ione vai falar do paciente. Na verdade, a gente acaba falando de mim. Ou seja, o aluno vem com a disponibilidade de ser orientado. Então, muitas vezes é uma inabilidade do aluno, o aluno que eu digo mentorado, que é o fisioterapeuta que está chegando com suas inabilidades, e eu trabalho com ele como que se fosse um coaching, né? Onde eu explico para ele o que ele precisa melhorar e trabalhar melhor o seu paciente. E junto nessa troca, né, a gente cresce pra caramba, eu aprendo um monte, porque cada aluno que vem com o seu caso, vem com o seu paciente, e esse paciente é novo para mim, eu também tenho que estudar, eu também tenho que ver o que a gente vai fazer para ele. Então é muito legal, a gente sobe assim para um outro nível, né, Karen? Ó, a Karen tá aí, a minha pupila, né, lá de Santa Maria, que também passou por esse processo, onde a gente começa a refletir, poxa, como que eu me posiciono, como que eu me porto, como que eu, fisioterapeuta, chego no meu paciente, e porque a minha, assim, se vocês pararem agora para Ione, mas afinal, o que você sabe? O que você domina? Eu domino entrar no tatame e destrinchar aquele caso e fazer com que ele desenvolva. É esse o meu métier. Eu chego e consigo rapidamente fazer uma avaliação e começar, ó, é por aqui que a gente precisa começar, é por aqui que a gente vai continuar e é lá que a gente termina. Então, traçar esse caminho é uma habilidade que exige muita experiência. Quem não passou por isso ainda, é interessante que faça, né, uma mentoria como essa, como que a Karen fez. E olha só, a gente tem que sair da caixa para fazer o raciocínio clínico, exatamente, pensar muito além, né, Karen? Outra questão, muitas vezes esse raciocínio, essa forma de abordagem, ela é muito simples e a gente está botando caraminhol na cabeça, né? E aí não consegue muitas vezes entender aonde que eu quero chegar, para onde que eu vou com o meu paciente. E essa troca, e na nossa profissão, né, pessoal? Só para concluir aqui, a gente já está 1h10 aqui conversando, que maravilha. A nossa profissão, a gente tem um paradigma, né, que precisa ser também evoluído, que é a questão dos mais novos aprenderem com os mais velhos, né? Infelizmente, a gente tem aí N profissões que passam por esse processo, mas a fisioterapia parece que não entendeu isso ainda. Então, a gente tem lá o médico, ele vai entrar para uma residência, ele é R1, R2, R3, R4. Quer dizer, ele está aprendendo com o que está mais tempo dentro daquele setor. A gente tem a engenheiro que vai para uma empresa, daí tem o trainee, o sênior, o não sei o quê, e ali ele vai. A fisioterapia, o cara ele se forma, ele acha que ele já sabe tudo, né? E aí ele não precisa do mentor, ele não precisa de uma orientação, não, ele vai aprender tudo sozinho, né? Ele vai fazer os cursos dele, e aí a gente perde muito como profissão, porque o que muitas vezes, o erro que eu já passei,
As coisas que eu já fiz totalmente incoerente, porque todo mundo faz, mas isso vocês não precisam fazer, porque eu já vou contar que não vai dar certo. Então, eu preciso que crescer, a nossa profissão vai crescer muito no momento que uns começarem a aprender com quem tem mais experiência. Então, eu deixei até uns posts aqui no Instagram e no Face também, falando sobre essa relação do mentor e do pupilo e como isso leva a desenvolver uma profissão como um todo. Né? E que se eu conseguir transformar, assim como eu já transformei, né, um pouquinho a vida de 6 pessoas no ano passado, eu espero que esse ano eu consiga transformar mais um pouquinho, mais umas gotinhas nesse oceano. E tô aqui, né? Tô tentando fazer a minha parte, também aprendo muito todos os dias com elas e com eles, enfim, com os alunos, com os pacientes. Eu espero realmente, assim, que eu consiga estruturar esse trabalho de uma maneira que mais e mais pessoas possam se beneficiar e que a gente leve realmente a fisioterapia neurofuncional para um outro nível. Então, quem ainda fala em piramidal e extrapiramidal, quem ainda alonga, ou melhor, que chega e deita o paciente para alongar, quem ainda tem essas práticas, é importante que acompanhe o canal, que lê, assista algumas lives, compartilhe aqui com a gente, porque ainda a gente tem aí um caminho muito grande a evoluir e a se desenvolver. Cabecinhas explodindo, né? Muita coisa legal. Eu agradeço muito a participação de todos. Estou extremamente feliz com esse resultado dessa live. Vejo que muitas pessoas entraram. Estou, assim, imensamente grata a todos, a forma como o canal tem crescido, o quanto as pessoas estão se inscrevendo lá no YouTube, estão assistindo as lives, as aulas maiores, as aulas menores. Quem não pode assistir tudo num dia, ou bota na velocidade 2, depois partilha, né? Assiste no outro dia. E assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo como uma área inteira, né? Como uma profissão forte, linda, como é a nossa fisioterapia. Alelê, lembro muito das aulas da faculdade em 2008 que você já falava. Não enfeita muito, seja direto e objetivo. Uma boa avaliação vai fazer você fazer o seu melhor tratamento. Uma avaliação completa, uma avaliação rápida e ao mesmo tempo objetiva, chegando no ponto certo, né, Letícia? Em pouco tempo já sabia o objetivo principal daquele paciente. Que maravilha! A Letícia, assim como mais uma galera aí que passou por mim, né, na época dos 2003 a 2009, 2010, já captaram esse sistema e percebem como isso faz diferença e eles nunca mais esqueceram. Interessante que não é só a Letícia, a Cris outro dia me mandou um depoimento falando que nunca mais tinha atendido neuro e de repente, quando pegou um paciente, sabia tudo, lembrou de tudo. Por quê? Porque aprendeu. Quem aprende não esquece. Quem aprendeu de uma forma coerente, né? Passo a passo, não tem erro, vai ser sempre nessa direção. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais comigo, venha para a NeuroWeek, tá? A NeuroWeek vai acontecer agora, no final de maio. No início de junho, a gente vai estar iniciando a mentoria de 6 semanas, tá? Então, essa é para realmente quem quer saber mais, quem quiser fazer uma imersão dentro da neurofuncional, tá? Se inscreva na mentoria. A NeuroWeek, a gente acabou fazendo também, vai ser duas aulas, 2 noites de 2 horas, então são 4 aulas de neurofuncional, onde eu já vou passar uma técnica prática, simples, direta, que você já vai conseguir aplicar com os seus pacientes. Gente, que honra! Ana Lúcia Serve Prado, muito obrigada pela presença, minha musa inspiradora, minha teacher querida, a qual me vacinou, né, com o vírus da neuro, minha orientadora do TCC, onde a gente estudou também o ser biopsicossocial, com as suas interações, né, com a deficiência, onde agora volta-se com tudo. Muito, muito obrigada pela presença. Espero todos vocês na quinta-feira que vem, onde a gente vai estar conversando. Esqueci o cronograma.
Bem, acompanhe as redes sociais, se eu não me engano, já é a Fascioterapia, lembrei. Fascioterapia com a Lucy, onde ela vai falar dessas questões de ajuste biomecânico nos pacientes e da propriocepção também. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite, um ótimo descanso. Essa live vai ficar salva no Instagram e a gente volta a se ver por aí. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar direct, que vai ser um prazer responder a todos. Abraço, pessoal. Uma boa noite.